Amém? Vamos à palavra de Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 30, a partir do verso de número 3, nos diz assim a palavra do Senhor. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. E então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jerielita, e Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Abimeleque: trazei-me, peço-te aqui o eufode. E Abiatar trouxe o eufode a Davi. E então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa e alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Amém? Podeis assentar. Esta é a palavra que o Espírito Santo tem colocado no meu coração nesta noite, e eu quero vos trazer esta rápida meditação, falando sobre o tema 3 atitudes de uma liderança notável. Glória a Deus. Queridos, toda vez que falamos no rei Davi, ou no monarca notável que foi Davi, temos que falar da sua liderança, pois aprendemos muito na liderança de Davi. Ora, quando Deus o chama para ser chefe do seu povo, a palavra de Deus nos diz que Deus é quem diz que ele achara um homem segundo o seu coração. E nós vamos ver aqui 3 atitudes de uma liderança notável. Talvez alguém possa perguntar: pastor, o que é que está acontecendo? Davi agora chega na sua cidade, em Siclac, e a cidade, a aldeia onde ele está habitando, com a sua família e os homens que com ele caminhavam, havia sido atacado, queimado a fogo. Seus filhos haviam sido raptados, levados cativos, deram sobre a cidade, levaram tudo e ainda colocaram fogo no resto que ficou. E quando Davi chega e vê aquele cenário caótico, ele levanta a sua voz e chora. Todo o povo que com ele estava chorou abundantemente, até não ter mais força. Mas preste atenção nisso. Outro dia eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção: resiliência ou resistência. Ora, o resiliente é aquele que mesmo sofrendo e se permite sofrer e sentir todo desconforto das lutas e batalhas, ele se levanta e recomeça de novo. Ora, Davi, ele tem este traço na sua personalidade, e é por isso que eu quero destacar aqui a primeira atitude de uma liderança notável. Davi está passando por um momento de angústia, todo o povo está angustiado também. Davi está vivendo um momento de rejeição na sua liderança. O povo está olhando para tudo aquilo, e o desejo do povo, verso de número 6 nos diz
que era apedrejá-lo, mas a Bíblia, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas a Bíblia diz: todavia, Davi se esforçou no Senhor. E esta é a primeira atitude de uma liderança notável: esforçar-se diante de Deus, aleluia, e no Senhor nosso Deus. Querido, se você quer vencer os infortúnios da vida, de uma liderança, você precisa se esforçar no Senhor. E foi exatamente o que Davi fez. Davi se esforçou no Senhor. Talvez alguém possa perguntar: pastor, como Davi se esforçou no Senhor? Davi continuou confiando em Deus. Davi continuou colocando a sua esperança em Deus. Davi continuou buscando a esse Deus. Ele não abandona a sua fé. Ele se esforça no Senhor, seu Deus. E esta é a primeira atitude de uma liderança notável. Ele é esforçado, aleluia, no propósito de buscar o seu Deus, de se dirigir a Ele e de acreditar que Ele sim tem uma palavra de vitória para mim e para você. Glória a Deus. A segunda atitude que eu quero destacar aqui, de uma liderança notável, é que Davi, antes de começar uma guerra, ele vai consultar ao Senhor. Olha o que diz aqui o texto, verso de número 8. E então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Querido, antes de nós começarmos qualquer coisa, precisamos consultar ao Senhor. E Davi, ele tinha este propósito no seu coração. Isto me faz lembrar em um outro momento da vida deste monarca, quando Davi está prestes a começar uma batalha, e o Senhor se apresenta a ele e diz que naquele dia ele não começaria a batalha até que o Senhor desse a ele um sinal. E o Senhor disse: quando ouvires o cavalgar de cavalos sobre as copas das árvores, das amoreiras que estão no campo, então começareis a batalha. Davi sempre consultou o Senhor, e o Senhor sempre esteve à frente de Davi nas suas batalhas. Então esta é a segunda atitude de uma liderança notável. Ela consulta a Deus, ela está preocupada em voltar-se, aleluia, para Deus e saber qual era a diretriz, qual é a vontade do Senhor, qual é, aleluia, a vontade de Deus para a sua vida, para aquele tempo. E é exatamente isso que Davi faz. Ele vai consultar a Deus, ele vai buscar a direção de Deus, e o Senhor entrega-lhe uma palavra de vitória. Eu quero caminhar aqui para a terceira atitude, aleluia, de uma liderança notável. Ele não se esquece dos cansados, nem tira deles os direitos, porque entende, aleluia, que a sua vitória vem de Deus. Olha que coisa, esse texto está nos mostrando que quando Davi sai para a batalha, ele está com 600 homens, mas quando ele chega nas bordas do ribeiro de Peor, 200 homens ficam para trás, e ele segue apenas com 400 homens, porque aqueles homens estão cansados. Mas aqueles homens eram homens que estavam com Davi em toda a peleja, eram homens que sempre caminharam ao lado de Davi, que sempre guerrearam as suas guerras, que sempre esteve ao lado deles, mas agora, nesse momento, eles estão cansados. E o texto nos diz, aleluia, que quando partiu, verso de número 9,
Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, para passar o ribeiro de Besor. Mas preste atenção, aleluia, porque a terceira atitude de uma liderança notável é não se esquecer dos cansados, aleluia, nem tirar deles a honra ou o direito, aleluia, da vitória, porque ele entende que esta vitória vem de Deus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos caminhando, e nesta caminhada muitos amigos, muitos obreiros estão caindo pelo caminho, de cansados, aleluia, mas é hora de nós estendermos as mãos e de socorrer os cansados. É hora de estendermos as mãos e não deixá-los para trás. É hora de estendermos as mãos e dar a eles também o direito, aleluia, de se alegrar conosco nas vitórias que iremos alcançar. Olha aqui o que diz o texto, no verso de número 22. E então todos os maus e filhos de Belial dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinham nas nossas mãos. E eu termino lendo aqui o verso de número 25, que diz assim: e o que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Glória a Deus. Aqueles homens, aleluia, mesmo cansados, mas quando voltou Davi da peleja, aleluia, com os despojos e a vitória, Davi deu a eles o direito de gozar daquelas bênçãos. Queridos, isso nos dá uma lição tremenda, aleluia. 3 atitudes de uma liderança notável, é de alguém, e esta terceira atitude, de não nos esquecermos dos cansados, aleluia, me chama muita atenção, porque é tempo de nós honrarmos aqueles que sempre lutaram ao nosso lado. Ora, quem sabe, quem está ao seu lado hoje está ferido, cansado, mas estenda-lhes as mãos, aleluia, glorifique a Deus comigo nesta noite, aleluia, pela graça que você está recebendo, e pela graça de estar de pé, mas estenda as mãos para ajudar os cansados, e Deus irá abençoar a sua vida. Então lembre-se, a primeira atitude de uma liderança notável: esforça-te no Senhor. A segunda: consulte a Deus antes de começar a peleja. Terceiro: não se esqueçam dos cansados, estenda-lhes as mãos e o Senhor se agradará de ti. Aleluia. Eu termino esta palavra dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.